Oi, gente, tudo bem? Voltando aí na nossa aula de verbos, dando continuidade ao que a gente já estudou. A gente conversou na aula passada sobre os verbos do indicativo e hoje a gente vai finalizar esse conteúdo em termos morfológicos, tá? Então, a gente está pegando a palavra, que é um verbo, e vendo a sua função isolada, né? É isso que a gente faz em morfologia, certo? Só para lembrar vocês. Então a gente fecha esse conteúdo hoje, tá? Como que a gente vai fechar? A gente vai fechar conversando sobre os dois outros modos que existem, que é o modo imperativo e o modo do subjuntivo, certo? E nós vamos conversar também sobre os tempos compostos. Então é uma aula super esclarecedora, que depois dessa você tem aí todo o conteúdo de verbos em termos morfológicos já trabalhados, e aí você consegue aplicar isso de forma mais efetiva nos exercícios. Show de bola? Então vamos lá, o que a gente tem de modo imperativo? O modo imperativo a gente já conversou lá na primeira aula de verbos, né? É quando você recebe uma ordem, um conselho, algo que você se sente na obrigação de fazer. Mas eu preciso de muita atenção aqui de vocês, porque eu já vi isso acontecerem algumas vezes em provas, que é exatamente quando tem uma aparência de ordem, mas o verbo em si não te dá a ordem. Olha o que eu acabei de falar, que nós estamos estudando os verbos de forma isolada da frase, do seu contexto. Então, é a informação daquela palavra independente do seu contexto. Aqui é importante, por quê? Porque a confusão que a gente faz com algumas estruturas aí do imperativo são exatamente essas, né? Porque tem uma aparência dentro do contexto de ser uma ordem, mas não é o imperativo. Aí no quadrinho de vocês eu coloquei o exemplo assim, filho, faz o dever. E embaixo eu coloquei, filho, faça o dever. Acabei de falar. Nós estudamos a palavra isolada do contexto. Você acha que a palavra faz te dá uma ideia de ordem? Aparentemente, nesse contexto, parece uma ordem. Mas não. Ela não dá uma ideia de ordem. Por quê? A mesma palavra a gente consegue usar numa ideia de rotina, né? Então, por exemplo, ele faz bolo todos os dias. Bom, quando eu uso esse ele faz bolo todos os dias, a gente percebe que esse verbo aí, ele é de que tempo verbal que a gente estudou na aula passada? Presente do indicativo, que me dá uma ideia de rotina. Exatamente. Agora, quando eu falo faça, o faça por si só, eu não preciso de nada mais, já me passa uma ideia de ordem, certo? Então, a gente precisa ficar atento que muitas vezes o presente do indicativo ele se parece, ele aparenta ser um imperativo, mas não é. O nosso imperativo é aquela palavrinha que por si só já dá uma ideia de ordem incisiva, certo? Então eu não quero mais ninguém errando isso. Uma coisa interessante que a gente tem do imperativo é que por dar ordem, eu não dou ordem a mim mesma. Concordam comigo? Eu não posso dar ordem a mim mesma. Então, eu não tenho aí o eu. As únicas pessoas do imperativo que nós temos é o tu, o você, que nós já conversamos isso em várias aulas atrás, lá nos pronomes, o tu, o você, o nós, o vós e o vocês. É aí que a gente tem as conjugações do imperativo, certo? A nossa conjugação mais frequente é no você, no nós e no vocês. Essas são as nossas conjugações mais frequentes. As demais a gente quase nunca usa. A voz, para quem é da Igreja Católica, a voz é muito utilizada na igreja, né? Então, naquele momento que o padre fala tomar e comer, isso daí é o imperativo no vós, tá? Mas é pouquíssimo usado. O que nós precisamos saber mais é sobre esse uso no você, no nós e no vocês. Show de bola? Bom, e o modo subjuntivo? O modo subjuntivo a gente já conversou também que ele me dá uma ideia de dúvida, né? É uma informação de incerteza, é uma informação de probabilidade, mas que não é algo que vai acontecer. Perceba que é um pouco diferente do que a gente conversou na aula passada do futuro do pretérito. O futuro do pretérito é algo que vai acontecer, sim, mas é dependente de uma condição, desculpa. Então, é uma ação que vai acontecer
caso a condição aconteça, né? Então, o futuro do pretérito eu tenho uma ideia de certeza, já que não é totalmente incerto, tá? Então, eu tenho o presente do subjuntivo, o pretérito do imperfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Vamos conversar sobre isso rapidamente, tá? Essas informações do subjuntivo, elas formam ideias, provavelmente, de mais de um verbo na minha frase, tá? A gente vai chamar mais tarde isso de uma frase subordinada, de uma oração subordinada, mas por enquanto a gente não toca nesse nome. A gente começa a entender simplesmente que nós temos mais de um verbo aí na frase e temos uma relação de dependência. Um verbo precisa do outro para continuar existindo e fazer sentido naquela frase, certo? Então, quando eu tenho o presente do subjuntivo, eu tenho uma informação de presente e futuro, tá? Não é só presente, é uma informação de presente e futuro, mas que tem uma correspondência com o verbo principal. Esse verbo principal, ele precisa estar no presente ou no futuro também, tá? Então, um verbo estando no presente e no futuro. O outro é uma ideia de dúvida, uma hipótese, uma probabilidade, é um desejo. Pronto, a gente pode colocar o presente do subjuntivo, certo? Então, eu coloquei um exemplo aí para vocês. Eu espero que você seja feliz. Vamos lá. Eu já sublinhei aí. Eu tenho o verbo esperar e eu tenho o verbo ser, tá? Qual desses verbos você tem certeza? O verbo que você tem certeza é que você espera. Então, esse verbo está lá no presente do indicativo, tá bom? Agora lá. Você seja feliz. A pessoa vai ser feliz com certeza? A gente não tem essa certeza. É uma probabilidade, é o meu desejo, mas não é uma certeza, não é uma descrição. Então, a gente tem aí uma incerteza, uma probabilidade do presente ou futuro, em que o primeiro verbo é um verbo do presente ou futuro. Nesse caso, é um verbo do presente, certo? Então, é dessa forma que a gente decide que esse verbo, ele é do presente do indicativo. Ele é quase uma matemática. Ele não é como o indicativo que a gente tinha simplesmente a ideia e pronto, a gente podia colocar aquele verbo. Aqui não. A gente tem a ideia, a gente tem a estrutura e a gente tem a relação de dependência, tá bom? O pretérito imperfeito é a mesma ideia, só que é para o passado. Então, quando eu tenho um pretérito imperfeito, eu tenho a possibilidade de alguma coisa ter acontecido no passado, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aí, eu estudaria muito mesmo que eu acordasse tarde. Eu estudaria muito é algo que eu faria com certeza, dependendo da minha condição que a gente tem aí na frase. E aí vocês vão lembrar que quando eu vou fazer algo que eu tenho certeza, mas dependente da condição, a gente chama de futuro do pretérito. Então, estudaria é um tempo do indicativo, do futuro do pretérito, e nós conversamos na aula que ele é passado. Futuro do pretérito é um tempo do passado. Lembram disso? Já quando eu coloco, mesmo que eu acordasse tarde, eu estou falando que eu acordei tarde? Eu estou falando que eu acordei cedo? Eu não estou falando nada disso, eu estou falando da possibilidade de acordar tarde, né? Então, aí a gente tem o acordasse porque era uma possibilidade do passado. Por isso, nós temos aí o pretérito imperfeito do subjuntivo. Só existe o imperfeito, tá? No subjuntivo, não existe outro pretérito, não. E o futuro do subjuntivo? O futuro do subjuntivo, gente, é quando a gente tem a ação acontecendo de fato, mas a gente não sabe quando a ação vai acontecer. Então, é algo que vai para o futuro, mas a gente não tem aí o tempo exato de que a ação vai acontecer. Então, olha o exemplo que eu tenho aí. Eu te ligo quando fizer o bolo. Eu te ligo. Conversamos na aula passada. Qual é o tempo verbal? Presente do indicativo. Tá lá a ideia do futuro próximo. Coloquei para vocês. E quando fizer o bolo, eu vou fazer o bolo? Vou. Quando eu vou fazer o bolo? Não sei. E é por isso que a gente tem aí o futuro do subjuntivo. Tá bom? Então, Vanessa, por que não é o presente do subjuntivo? Porque eu não estou colocando em dúvida se eu vou fazer ou não o bolo.
a dúvida sobre o tempo que eu vou fazer o bolo. Por isso aí é o futuro do subjuntivo e não o presente, certo? Para a gente finalizar aqui a nossa aula, a gente vai falar dos tempos compostos. Gente, os tempos compostos, eles são verbos que eles funcionam quase como uma locução verbal, que a gente conversou na aula passada. Então, nós temos mais de uma palavra exercendo a função de uma só. Só que a gente não vai dizer exatamente que um tempo composto é uma locução verbal, porque ele é um tempo verbal. Né? Então, a gente tem o pretérito perfeito composto, a gente tem o pretérito imperfeito composto e assim por diante. Tá? Então, toda vez que você tem essa estrutura aí do verbo ter ou do verbo haver, normalmente é o verbo ter aqui no português do Brasil, tá? Mas o particípio, aí vocês lembram da nossa primeira aula de verbo? O particípio, nós temos o particípio regular, particípio irregular, os verbos abundantes, que admitem tanto a forma regular quanto a forma irregular. Nós conversamos que é aquela terminação em ado, em ido, certo? Conversamos sobre tudo isso. Então, quando eu tenho, por exemplo, o verbo ter e o verbo pagar juntos, então eu falo, eu tenho pagado. Ou o verbo dormir, eu tenho dormido. Quando eu tenho essa estrutura, sempre que eu tenho o verbo ter e o particípio ado ou ido, verbo terminado em ado ou ido, o que isso significa? Gente, significa que a ação tem fim. Quando eu falo eu tenho dormido mal, significa que é temporário. Eu não vou dormir mal para sempre. Eu tenho dormido mal é um período de tempo limitado, certo? Se eu falo eu durmo mal, uso o presente do indicativo, eu vou ter uma ideia de permanência para sempre. Eu durmo mal, sempre dormi mal. É minha rotina, é meu hábito. Quando eu uso eu tenho dormido, eu já passo uma ideia de que é algo temporário, algo que tem fim. A mesma coisa quando eu uso isso no passado. Eu tinha falado para ele que estava na hora de dormir. Quando eu falo eu tinha falado, significa que a ação de falar já tinha terminado quando a hora de dormir chegou. Então eu tenho aí tinha falado com uma ideia de término. É diferente quando eu falo, eu falei para ele quando a hora de dormir chegou. Se eu falo isso, eu não vou ter uma ideia de término da ação. Eu vou ter a ideia de que eu falei no momento da hora de dormir. Quando eu uso eu tinha falado, significa que eu falei, terminei de falar e depois chegou a hora de dormir, certo? Então, tenham isso na cabeça de vocês. Todos os tempos compostos, não importa se ele está com o verbo ter no presente, se ele está com o verbo ter no passado, se ele está com o verbo ter no futuro, não importa. O que importa é, todos eles me dirão uma ideia de fim, tá? Para a gente finalizar, vamos pensar aqui no futuro, né? Eu terei estudado muito quando a noite cair. Bom, eu terei estudado significa que quando a noite cair, a ação de estudar muito terminará, já terá terminado. Não vai estar em curso, certo? Ela vai ter terminado. Então, tempo composto, o verbo ter mais os verbos no ado e no ido, que são os particípios, pronto, ideia de fim. Show? Tentem aí, façam exercícios, batam a cabeça nesse assunto e qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, não hesitem em nos procurar, tá bom? Um beijo e até a próxima!